Artes. Acaba de ser lançado em França um novo livro do escritor português Valério Romão, Manqué à l'appel, traduzido por João Viegas, após o derradeiro volume da trilogia das paternidades falhadas, a chegar ao mercado francófono através da editora Chondagne. Isto praticamente 4 anos após ter sido publicado em Portugal sob a batuta da Abismo, com o título de Cair para Dentro. Temos o grato prazer de acolher neste estúdio o autor, Valério Romão, e o respectivo tradutor, João Viegas. Bom dia, bem-vindos a ambos e obrigado por terem vindo até nós. Então, finalmente há este desfazamento cronológico entre a publicação em Portugal para o mercado lusófono e agora a chegada ao mercado francófono. Portanto, era o fim desta trilogia. Se calhar começaria por perguntar o eco que este encerramento de ciclo teve, nomeadamente junto dos leitores lusófonos, já que há praticamente 4 anos que o livro já está a circular. Bom dia e obrigado por este convite para falar aqui. É sempre um bocado estranho lançar um livro, mas há esta coisa muito engraçada das traduções, quando se lança um livro 2, 3, 5, 10 anos depois de ter aparecido pela primeira vez na língua original, e uma pessoa tem que voltar a pensar nele, de alguma forma. É uma coisa que já estava mais ou menos enterrada, e até se já está a escrever um seguinte, ou já se publicou um ou outro depois desse. Foi de facto um livro que teve algum impacto em Portugal, nomeadamente porque era o final portanto, encerrava uma trilogia que foi recebida com alguma curiosidade. Portanto, eu em Portugal publicava na Abismo, porque que é uma editora ainda assim com um peso médio no mundo editorial português. Portanto, foi uma coisa seguida em Portugal, mais ou menos numa dimensão equivalente à da editora. Portanto, nunca foi uma coisa de mainstream, mas penso também que talvez aquilo que eu escrevo não seja, ou não entre propriamente nessa categoria, mas foi sobretudo encerrar essa trilogia depois de ter iniciado em 2012 com o autismo. Foi gratificante, diria que sobretudo até para mim, porque já estava um bocado cansado de estar neste assunto, e terminar esse livro teve essa complicação acrescida de ter essa responsabilidade, ter que encerrar a coisa. Isso deu aso, nomeadamente, a que fosse Maputo. Tínhamos falado em 2019, quando cá esteve, precisamente, que iria à Feira do Livro de Maputo. A grande parte do nosso auditório está precisamente em África. Como é que foi a sua presença lá em Moçambique e o contacto com os leitores nos lados do Oceano Índico? Foi engraçado, eu nunca tinha estado em África em geral, não é? Em Moçambique em particular. O que eu vi imensa curiosidade, não é? É um país que ainda precisa de bastantes anos para talvez atingir níveis de vida mais condizentes com o povo que tem, com muitas dificuldades económicas, mas com muita gente interessada em fazer coisas na literatura e nas artes em geral, e em fazer também um certo tipo de intercâmbio com os escritores portugueses, que é uma língua que no fundo serve de passaporte cultural entre os dois países e entre outros da esfera lusófona. E foi uma experiência incrível para mim, precisamente por um contacto com uma forma de estar e um povo e um país que eu não tinha tido qualquer oportunidade de ter até então. Vamos então atrever-nos a entrar aqui no Cair para Dentro, no Manqué à l'appel. Você tem um estilo com grande destreza a penetrar nos meandros da alma humana, na sua complexidade, aqui uma relação mãe-filha, com a pairar em espectro de fundo a doença de Alzheimer. Perguntar-lhe esta questão pelas opções de estilo, e depois fica a pensar no trabalho que terá tido ali o João Viegas, não é? Nomeadamente
nomeadamente a forma como você lida com a pontuação ou com a falta de pontuação, se calhar há muito menos maiúsculas do que se veria habitualmente, há muito menos pontos de finais ou de exclamação ou de interrogação do que haveria habitualmente. Todavia, os parágrafos são bastante visuais, estão visualmente muitíssimo bem estruturados e não é difícil lê-lo, não é? Todavia é um estilo seu. Como é que surgiu esta aposta? Bem, no fundo, não posso dizer que seja um estilo meu, não é? É um estilo que já vem já é praticado, pelo menos em Portugal. Ponho-me a pensar no Lobo Antunes ou no Saramago, este tipo de pontuação heterodoxa não é nova. E julgo que para mim faz sentido, tendo em conta que há muitas passagens da minha escrita que são uma espécie de stream of consciousness e que em interrompendo-as com a colocação de pontos finais, é uma espécie de interrupção que eu não quero, porque há ali uma torrente de pensamento que não pode, pelo menos dentro da escrita, não pode ser interrompida com pontos finais. E depois há sempre a preocupação de não se tornar ininteligível, ou seja, aquilo tem que fazer sentido não só para mim, mas para um leitor que há de chegar lá e de chegar ao livro, e que isso não seja um esforço acrescido para o leitor, porque não é de toda a minha intenção dificultar-lhe a vida. Também não é facilitar, mas não é propósito, ou seja, não é um artifício para me tornar mais hermético ou mais engraçado do ponto de vista estilístico. É uma coisa que voluntariamente eu faço assim porque me convém ao ritmo em que eu escrevo. João Viegas, esta foi se calhar a principal dificuldade para si, ou não, traduzir e adaptar a obra do Valério Romão com uma pontuação menos ortodoxa, precisamente do que aquela que se pratica habitualmente? É difícil responder porque no caso do Valério Romão a pontuação, mas de uma maneira geral eu sinto-me bastante próximo. Ele fala de temas que me falam completamente, de uma realidade social, cultural que é a minha, e portanto nesse aspecto a distância é bastante menor do que quando estou a traduzir obras mais antigas ou clássicas, etc. Agora, essa proximidade também faz com que seja mais delicado restituir e que haja uma procura mais sistemática de restituir exatamente a impressão feita no leitor, o som, a voz que ele ouve, que é uma voz em desenvolvimento. E no caso deste livro, a grande diferença em relação ao anterior é que no anterior tínhamos uma... Que já também foi traduzido. Exato, o da Joana era uma espécie de ópera cantada por uma só voz, e aí é uma só voz, mas são duas personagens. E, portanto, a mãe e a filha, mas a mãe e a filha são a mesma, estão completamente construídas uma em relação à outra. E, portanto, não, aparentemente parece difícil, mas no fundo é preciso estar muito próximo daquilo que se ouve e que eu leio como leitor português para restituí-lo, tentando fazer o livro que o Valério teria escrito se tivesse escrito em francês. E isso implica, claro, estar com uma atenção de todos os instantes ao que ele quis dizer e, sobretudo, procurar encontrar as fórmulas para que cada frase, e a frase francesa não é a mesma que a frase portuguesa, não tem o mesmo ritmo, não tem a mesma construção, mas cada frase soa um bocadinho como se fosse um instrumento de música e soa da mesma maneira, com todas as nuances, com todas os primeiros, segundos, terceiros, quartos e quinto graus que elas têm no texto do Valério. Portanto, não é um exercício mais fácil, mas é um instrumento, é um exercício que no qual se encontra mais, se calhar, mais prazer e é mais satisfatório do que uma tradução mais clássica. E a ideia é essa, a ideia é restituir, fazer com que o livro se transforme num livro francês
reconstituindo a obra, exatamente, que o Valério deu aos leitores portugueses, porque a escreveu em português. Mas havia uma pressão suplementar por você estar a traduzir um autor que é também tradutor, nomeadamente a partir do francês e a partir do inglês, o rumo ao português. Portanto, uma pessoa que deve ter um cuidado permanente em relação ao uso das palavras e à respectiva colocação. Eu não tive propriamente noção ou consciência disso. No meu trabalho de tradutor, eu considero um tradutor é, de uma certa forma, faz um trabalho de escrita, não são apenas os autores que fazem trabalho de escrita, os autores, mas escreve aquilo que é dito na voz de outra pessoa. E, portanto, essa responsabilidade não é dele. A responsabilidade dele é restituir exatamente o que foi dito. E eu penso que o Valério, nunca falámos muito, quer dizer, muito alongadamente sobre tradução, mas eu calculo que ele, quando traduz para português, faz exatamente o mesmo exercício. Um exercício que é um exercício baseado, em princípio, na humildade a 100%. Estamos ao serviço, é como se estivéssemos a interpretar uma sonata ou uma obra musical escrita por outrem. A nossa meta, o que nós procuramos fazer é restituir e trazer ao público francês, neste caso, tudo o que ele pôs na partitura, digamos assim. E eu calculo, não sei, mas que seja o mesmo tipo de dificuldade que ele tem quando está a traduzir obras de francês para português. E como é que de cair para dentro se chega a manquer à l'appel? E isso foi necessário, de facto, se colocarem de acordo? Foi um grande debate? Como é que foi? Não, de todo, foi uma sugestão, quer dizer, e eu achei fantástico e não houve 2 segundos perdidos sobre o assunto. Eu gostaria ainda assim de falar um bocadinho de si, não é? Como é que você, tendo uma formação jurídica, filosófica também, traduz clássicos, o Camilo Castelo Branco, a Embaixada Portuguesa na China, o Padre António Vieira, e agora traduz nomeadamente os 2 últimos livros da trilogia do Valério Romão. Como é que a literatura de repente acaba por vir a sobrepor-se, porventura, aos seus amores iniciais, pelo menos profissionais? Lá está, portanto, a unidade nisso é que eu traduzo sou um tradutor amador, mas dando à palavra amador o sentido mais nobre possível. Traduzo porque para mim sempre foi, tenho desde sempre cresci entre 2 línguas, 2 culturas e também tendo noção da riqueza que nos dá a abertura em simultâneo sobre 2 universos diferentes, 2 línguas são 2 universos diferentes, e procuro manter manter o contacto com as 2, traduzindo, que é um exercício que sempre fiz e que não é assim tão estranho, inclusivamente à minha vida profissional, porque um advogado é também uma pessoa que, de uma certa forma, trabalha um bocadinho como um intérprete. Traduz da língua do cliente para a língua do juiz e depois da língua do juiz para a língua do cliente, através de um código um bocadinho esotérico que é o direito, mas não é completamente diferente. Agora, o que eu faço e que se calhar é mais raro é que eu não vivo disso. Portanto, as minhas traduções são feitas, as obras que escolho traduzir são feitas em função daquilo que eu gosto, que me apetece, de que eu sinto necessidade. Portanto, tanto vai para traduções como aquela que referiu, que são mais arqueologia do que traduções de textos do século XVI que ninguém sabe decifrar exatamente, até textos contemporâneos. Eu diria que os 2 exercícios são complementares e é um bocado o que eu estava a dizer há bocado. No caso do Valério, porque gosto imenso do que ele escreve e porque me sinto um leitor, em primeiro lugar, um grande leitor das suas obras, o exercício é um bocadinho diferente e é talvez um dos que mais me deu
prazer, espero que mais do que prazer, porque espero que tenha também conseguido restituir alguma coisa para o público, mas pronto, portanto, passar de um para o outro julgo que é complementar e provavelmente não teria traduzido da mesma forma se não tivesse também traduzido autores do século XIX e autores do século XVI e o Padre Vieira, e vou continuar, depois é só uma questão de arranjar tempo, que é um bocadinho complicado, mas enfim, como lhe disse, para mim é uma higiene, praticamente uma ginástica para me manter exatamente como se faz ginástica para manter o corpo em forma. Para mim a ginástica intelectual é a tradução. Valério Romão, você assumia estar aqui a fazer uma trilogia sobre as paternidades falhadas, mas ao fim e ao cabo estes livros têm muito que ver, sobretudo com uma família talvez disfuncional, mas ainda assim uma família. Quer comentar um pouco essa sua aposta em, pronto, no caso, para lembrar aos ouvintes que houve o autismo, cujo título sintetiza bastante bem a intriga. Depois o da Joana tem que ver com um desejo de maternidade e com o nascimento de um nado morto, e finalmente aqui Manquer la Pelle, portanto cair para dentro, tem que ver com uma relação mãe-filha, com em pano de fundo a questão da doença de Alzheimer. A família é um tema tão mais interessante como parece aparentemente banal, não é? Porque à partida é aquilo que qualquer pessoa conhece imediatamente. Não é um tema esotérico, nem um tema de moda sequer, porque é uma coisa que está à mão de semear de toda a gente. Toda a gente nasce dentro de uma família ou adquire uma família, porque é uma constituição mais ou menos transversal a todas as civilizações humanas, e ao mesmo tempo continua a ser um território cheio de segredos, porque nós temos da família um lado apenas público, que é o que as pessoas apresentam, e depois há um lado eminentemente privado, que acontece quando a porta se fecha, a porta de casa se fecha, e onde acontecem todas as coisas possíveis, desde as mais gloriosas às mais brutais, e é uma espécie de caleidoscópio pelo qual uma pessoa pode ver toda a realidade dos homens, a melhor e a pior. Portanto, achei que para começar uma espécie de enciclopédia de exposições, não é? O Shakespeare é que fez a grande enciclopédia de exposições humanas, mas para refletir um bocado sobre a existência humana, achei que era um bom tema de começo. Mas você assume que vem de uma família matriarcal, onde as mulheres tinham um peso preponderante. Eu acho que ao longo desta trilogia tem vindo a haver uma feminização progressiva, cujo clímax será aqui, né, nesta história aqui entre a Virgínia e a Eugénia, respectivamente a mãe e a filha, com requintes de alguma crueldade materna, não é? Porque quer-se privar uma filha de todo e qualquer acesso à poesia, ao devaneio, não é? Como é que surgiu aqui esta inspiração para esta relação tão atípica entre esta mãe que foi presidente da junta e a filha que é professora de filosofia, não obstante a mãe ter querido reprimir desde o início qualquer possibilidade de ver ali alguma poesia na vida da filha? Eu não penso que seja uma relação assim tão atípica, ou seja, talvez a forma... O paroxismo que foi levado a esse controlo da mãe sobre a filha possa ser de facto atípica, mas a tentativa de um pai ou de uma mãe ter um controlo exagerado sobre os destinos de um filho ou de uma filha não é uma coisa assim tão invulgar, e acontece em muitas famílias. O que aconteceu aqui foi uma espécie de conjunto de circunstâncias e condições em que isso se torna uma espécie de tempestade perfeita, em que o controle de facto é muito mais chega a pontos que não chegaria numa relação mais ou menos normal, mas a relação delas, de certa forma, marcada pela fuga do pai logo desde o início, a partir desse momento deixa de ser normal, de facto, e depois a partir daí... E a Eugénia carrega com ela esse peso, o fardo do abandono do pai, não é? Sim,
E a Virginia carrega ainda suplementarmente da culpa de o pai de se ter ido embora, embora a culpa não seja da filha, mas há muitas formas de aliviar-se da culpa própria pondo-a sobre outra pessoa. E a partir daí há toda uma sequência de castigo, não é? De castigo por parte da mãe, transformando o poder numa espécie de arma, e depois dá uma revolta filial quando a mãe já não está capaz já não está na posse de todas as funções. E há eu precisava disso, eu precisava de chegar a um ponto em que a Eugénia pudesse de facto exercer algum poder, coisa da qual ela foi privada a vida toda. E depois também precisava de perceber o que é que ela ia fazer com esse poder, porque havia muitas Daí a opção, talvez, de volta e meia surgirem poemas, não é? Você insere aqui várias citações de vários poemas. Foi precisamente nesse intuito? Sim e não. Ou seja, os poemas, de certa forma, inseri-os como uma forma de homenagem aos poetas que eu admiro, portugueses contemporâneos, e que alguns são amigos e que eu conheço bem a poesia deles. Eu estava a falar dessa revolta mais quando ela começa a poder maltratar a mãe, sendo que já não tem medo do poder da mãe, porque a mãe ou se vai esquecer que foi maltratada, ou já não tem capacidade de exercer esse poder de volta. E interessava-me também descobrir, enquanto escritor e enquanto leitor, como é que a Eugénia como é que a Virginia iria adotar esse poder, ou que tipo de pessoa ia escolher ser. E de facto ela escolhe ser muitas coisas, como os humanos, não é? Ao contrário do que se vê nas redes sociais, as pessoas não cabem todos dentro da caixa do bom e todos dentro da caixa do mau, sem qualquer gradação de cinzento entre as duas coisas. As coisas são muito mais complexas, e a Virginia de facto tem uma reação bastante complexa, e acho que é uma personagem que nesse sentido é interessante ver que ela não se coíbe a castigar a mãe de vez em quando, mas também não se torna cruel. Portanto, a doença de Alzheimer, que é de facto parte constante da nossa vida contemporânea, este livro é um murro no estômago e, ao fim e ao cabo, presumo que, obviamente, tenha sido necessário documentar-se previamente para o fazer. Tem que ver com a perda da memória, o que é bastante complicado nas nossas sociedades. Teve algum eco, precisamente, de famílias com doentes que sofrem de Alzheimer, que leram um livro, tê-lo-ão conseguido ler até ao fim? Já em relação ao da Joana, tínhamos falado sobre a dificuldade que, porventura, muitas mulheres com desejo de engravidar tinham em levar a leitura até ao fim. Em que medida é que você teve feedback, precisamente, agora, em relação a famílias com problemas de Alzheimer que tenham lido? Eu acho que nos 3 livros aconteceram coisas semelhantes a esse respeito. No autismo houve muitas pessoas que leram e que depois, por uma questão de sensibilidade, não quiseram ler até ao fim, ou ficaram muito zangados com o livro e comigo por arrasto, por não documentar a realidade que eles estavam a viver, ou por documentá-la demasiado certeiramente. No da Joana houve muitas pessoas que não quiseram ler à partida, e o livro até vinha com uma espécie de disclaimer: se estiver grávido ou pensar em engravidar ou tiver um filho pequeno, não leia isto, o que me parece notável. Este tive algumas reações também, mas por uma questão quer dizer, de a pessoa afetada, principalmente afetada pelo Alzheimer, de facto não ir ler esse livro. Provavelmente as pessoas que leram esse livro e que estão nesse universo do Alzheimer são cuidadores, são filhos, são etc. Não houve tanto essa reação. Até porque acho que é um livro menos duro em relação à doença e em relação ao próprio acontecimento da doença do que o eram o da Joana e o autismo. Queria só abordar uma última tónica que se prende com a França, não é? Já tínhamos falado do facto de que você esteve aqui em 2019 e anteriormente tinha sido finalista do Prémio Femina com o Autismo, não é? Sabe bem voltar à sua terra natal para concluir esta trilogia em francês?
Tem sido uma coisa interessante regressar à França várias vezes por causa dos livros, sobretudo. Tem sido um processo de pacificação com o país e com a língua e com a cultura e com o meu próprio passado, que não foi propriamente feliz aqui. Porque é muito diferente voltar a vir à França como imigrante e vir à França como artista convidado. São dois mundos bastante diferentes. E ao mesmo tempo chegar a esta idade e ver, estar em França e ver o meu passado através dos olhos de um adulto ajuda de certa forma a torná-lo mais integrado e mais... o meu passado era uma espécie de continente diferente daquele que sobreveio na minha idade adulta e mesmo na minha adolescência em Portugal já. Era uma coisa mais ou menos um enclave, e vir repetidamente a França tem ajudado a voltar a colonizar aquela zona e a torná-la mais salubre. Mas entretanto passaram 2 anos e houve uma pandemia, não é, que se apoderou do mundo, não é? Isso também teve impacto em relação ao seu trabalho criativo? Sim, no primeiro ano não fiz absolutamente nada. Eu basicamente bebi mais vinho do que deveria e li biografias de ditadores comunistas e pouco mais. Ainda não foi desta que se inscreveu no ginásio, não é? Estavam fechados. Esse sonho parece-me cada vez mais longínquo. Perfeito. Então, mas há já projetos na manga? Sim, estou a escrever neste momento um romance que decorre em Lisboa. Acho que até posso dizer sobre o que é, quer dizer, já disse em alguns sítios, é sobre uma epidemia de lesbianismo. Não é uma coisa que, ao contrário do que parece, não é? Porque tivemos agora uma pandemia, ele foi buscar esta ideia e transformou-a numa caricatura. Mas não, eu tenho documentos que provam que eu já tive esta ideia antes da pandemia, nomeadamente uma candidatura que eu fiz à DGLA para uma bolsa de criação literária, que eles não me deram nesse ano e depois acabaram por me dar no ano seguinte, que provam que eu já tinha esta ideia, e aliás ela não decorre propriamente da pandemia, mas da epidemia de Dança de Estrasburgo de 1518, um fenómeno assaz estranho que aconteceu em França, e tive a ideia precisamente de fazer uma espécie de epidemia, mas que fosse de cariz sexual e de fazer uma paródia, no fundo, sair um bocado desse território e fazer uma paródia ao que é o turismo hoje em dia, o que é viver numa cidade hoje em dia, o que é a nossa própria relação com a sexualidade, que é uma coisa que anda entre a pornografia mais recôndita, os Tinders da vida e as saídas à noite, enfim. Apetecia-me parodiar um bocado sobre a situação de Lisboa, que penso que não será, até por via da globalização, assim tão diferente que é a situação em Madrid, ou em Paris, ou em Zagreb, ou em Londres. Então estejam atentos para as novidades de Valério Romão nas livrarias em Portugal e, se calhar, porventura, depois traduzidas para francês. Eu espero que sim. Um grande prazer tê-los a ambos aqui. Valério Romão, João Viegas, obrigado. Isto a propósito do lançamento pela editora Chandon de Mon qui a l'appel, o derradeiro livro da trilogia das paternidades falhadas, Cair para Dentro, publicado em Portugal pela Abismo desde 2018.